início em nossa reunião hoje de oração. No momento este tão maravilhoso em que estamos aqui reunidos na casa de Deus nosso Pai. Nesta igreja apostólica, a igreja da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, que é de Jesus, porque aqui ele cumpriu as promessas de nos enviar o outro Consolador, igualmente de formar o seu povo, sua igreja, e também assim o pastor para dirigir, para guiar este povo. Cremos e confiamos que o Consolador é a Santa Vó Rosa e o pastor e profeta é o nosso Santo Irmão Aldo. Em nome destes santos, desejo a todos que sejam muito bem-vindos a esta santa reunião de oração. Boas-vindas que dou também aos nossos internautas, desejando a todos que a bênção e a graça de Deus nosso Pai, a paz de nosso Senhor Jesus e todas as bem-aventuranças, também assim a inspiração e os sentimentos que vêm do Espírito Santo para nós, que é a fonte de todo o poder divinal, possa sempre se fazer presente junto deste povo. Termos também o amparo, a proteção da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, a bênção e a graça da Santa Vó Rosa e dele do Santo Irmão Aldo. Convido agora, por gentileza, os que estão sentados para ficar em pé. Nós vamos cantar Igreja Forte, o número 1 do nosso inário. Em sinal de reverência, vamos orar. Ó bendito e poderosíssimo Espírito Santo de Deus, neste momento cremos, confiamos que estamos aqui, reunidos nesta Santa Igreja Apostólica, e que estamos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cremos e confiamos que também estão aqui a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, junto com a Santa Vó Rosa e com o profeta Santo Irmão Aldo, e muitos outros santos, anjos que foram enviados, que aqui se fazem presentes, abençoando todo o trabalho desta reunião, trazendo a nós a inspiração da fonte que é o Espírito Santo, trazendo também da bênção e da paz de Deus e de nosso Senhor Jesus, para que possamos ter a facilidade de compreender tudo o que vai ser realizado, sempre cumprindo a vontade soberana de Deus. A mensagem, os hinos, que tudo possa ser
de grande valia para fortalecer nossa fé, alimentar nosso espírito e alcançarmos tudo aquilo que é necessário para sermos um povo vencedor. Que tenhamos sempre o ânimo, a coragem, a força e vencermos as lutas e dificuldades que vierem a surgir. Cremos e também confiamos que as nossas orações serão entregues ao nosso Deus através do glorioso ministério e o poder da Santa Voz Rosa e do Senhor Santo Profeta Irmão Aldo. Queremos que em mais esta reunião que aqui damos início, que o louvor e adoração aos santos e anjos e ao reino dos céus seja o mais perfeito possível, à altura que estes santos e anjos que aqui se fazem presentes merecem, vieram e querem assim receber de cada um de nós os seus filhos e filhas nesta terra. Cremos e confiamos de que esta reunião abençoada está da forma que cremos, acreditamos e sempre ouvimos o Santo Irmão Aldo afirmar, que ela conta com um número muito grande de santos e anjos. E é por isso que declaramos esta iniciada, e que o louvor e adoração seja hoje e para todos sempre este louvor aos santos e anjos. Amém. Vamos cantar agora o hino O Espírito Santo de Deus, o número 82 do nosso inário. Apostólica, te adoro.
Chegamos agora na parte da mensagem, e aqui no boletim temos uma palavra que separei para que ouvíssemos e meditássemos hoje. Uma mensagem que também fala sobre este bom servo, sobre este pastor e profeta, o nosso querido e santo irmão Aldo. Diz assim: o ministério glorioso do santo irmão Aldo em nossa igreja. Vamos comemorar no dia 31 de agosto o aniversário de nascimento do santo irmão Aldo. Nesta ocasião, renderemos graças ao Pai Celestial e a todos os santos do reino dos céus, expressando nosso reconhecimento a este servo de Deus, pelo maravilhoso ministério que exerceu durante 44 anos à frente da Igreja Apostólica, como sucessor da Santa Vó Rosa, o Santo Espírito Consolador manifestou assim todo o poder de Deus, de Jesus e da Santa Vó Rosa. O santo irmão Aldo também manteve com firmeza a integridade dos ensinamentos doutrinários que nosso Senhor Jesus nos transmitiu por meio da Santa Vó Rosa. Esses ensinamentos constituem a doutrina e a disciplina da nossa igreja, pois a Santa Vó Rosa foi levada aos céus para cumprir a missão de Espírito Consolador prometido por Jesus. Em outubro de 1970, ao iniciar o seu ministério como sucessor do Consolador, o irmão Aldo passou a integrar a direção da Igreja Apostólica, juntamente com o bispo Eurico e a missionária Odete. A partir de então, a Santa Vó Rosa, ela passou a dirigir a igreja por meio do nosso irmão Aldo. Assim como Jesus falava com a Santa Vó Rosa, ela passou também a falar com o primaz e santo irmão Aldo. Apenas um ano após estes acontecimentos, houve notável crescimento da igreja, impulsionado pela grande quantidade de ouvintes do programa radiofônico A Hora Milagrosa, que passaram por verdadeira conversão. Novos trabalhos foram iniciados, com a participação de um povo realmente convertido e consagrado, graças às sábias orientações que a Santa Vó Rosa transmitia ao primaz irmão Aldo, e que eram divulgadas por meio do programa e das nossas reuniões. No ano de 1972, sob orientação da Santa Vó Rosa, o primaz irmão Aldo iniciou a construção da sede, que foi inaugurada em apenas 10 meses. Diversas congregações também foram construídas, e novas emissoras passaram a transmitir o programa A Hora Milagrosa, alcançando muitos corações e levando fé, paz e esperança. Foi assim que a nossa igreja cresceu progressivamente, ao longo desses 44 anos, pois o primaz irmão Aldo foi fiel em tudo à Santa Vó Rosa e à sua igreja.
com o exemplo e ministério do Santo Irmão Aldo, amparado pela intercessão da Santa Vó Rosa e de Maria Santíssima, a Igreja Apostólica tem mantido como um reduto, digo melhor, fiel de ensinamentos doutrinários e disciplina, como regra de boa conduta ensinada por esta igreja. Observem o significado e a importância do governo e do ministério do Santo Irmão Aldo. Sem ele, não poderíamos continuar sendo dirigidos por Deus, por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Não seríamos, ao longo do tempo, a igreja que tem triunfado sobre o pecado e o mundanismo desde o seu início. No entanto, esses santos dependem do esforço e da consagração de todos os irmãos e irmãs apostólicos. Sejam fiéis no cumprimento do seu dever como filhos de Deus. Santifiquem-se a cada dia. Deem valor a tudo que o Santo Irmão Aldo nos deixou, como um tesouro precioso de fé, que garante nossa vitória diária e a nossa salvação. Essa santidade precisa ser conservada, irmãos, com muita fé, amor, coragem e consagração. Assim estaremos honrando esse santo de Deus, o Santo Irmão Aldo, que foi glorificado nos céus e recebeu o galardão de supremo pastor do rebanho do Senhor. Ele continua intercedendo em favor dos filhos de Deus, de sua igreja nesta terra. Portanto, para que uma igreja seja verdadeiramente do céu e religue o homem ao seu Criador, ela precisa ser santificada e consagrada a Deus, fiel às suas leis e mandamentos, além de estar isenta de todo pecado e do mundanismo. Povo apostólico, sejam gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo que ele fez, vem fazendo e fará em nosso favor, individualmente e como povo de Deus. Vamos procurar a cada dia obedecer os seus sábios conselhos, as orientações que ele nos deixou, pois são leis e mandamentos dos céus e do Consolador. No dia 31 de agosto, aniversário de seu nascimento, celebremos essa data com júbilo, amor e gratidão aos céus, reconhecendo o ministério glorioso que o Santo Irmão Aldo cumpriu nesta igreja apostólica, como profeta do Senhor e santo pastor do rebanho de Jesus e do Santo Consolador. Esta é a mensagem, irmãos, contida aqui no boletim, que eu separei para que meditássemos hoje. Até mesmo porque as nossas lutas, o nosso dia a dia, somente vencemos com qualidades de filhos de Deus, graças ao ministério do querido e santo profeta Irmão Aldo. Meus irmãos e irmãs, o que quero primeiramente que observem comigo é que o nosso Deus, Ele sempre escolheu esta forma para governar o seu povo aqui na terra. Se nós formos ler a história dos
povos de Deus do passado, nós vamos encontrar em todas a existência de um profeta, a existência de um santo, merecedor das revelações do Espírito Santo de Deus, para ensinar o povo de Deus a vontade do Pai. Inclusive, quando nosso Deus determinou e também utilizou profetas para profetizar a vinda do seu Filho, Jesus, o primogênito que desceu dos céus, nasceu num corpo físico e cumpriu o ministério nesta terra, ele assim precisou, nosso Deus, que Jesus nascesse no corpo físico, para através das revelações, da manifestação do Espírito Santo de Deus, Jesus assim formar um povo para Ele, Deus, aqui na terra. Os irmãos observem que quando Jesus nasceu nesta terra da Santa Mãe Virgem Maria, o povo o qual ele nasceu entre este povo, já era, ou os seus antecedentes, os que existiram antes daqueles que viviam aqui, quando Jesus nasceu, eles já eram conhecedores de Deus vivo, poderoso. Mas o que a gente observa é que era um povo que, com o passar dos tempos, infelizmente, havia se afastado do Criador. Falava do nome de Deus, falava dos profetas, mas não praticavam a vontade do Criador na sua vida, no seu lidar cotidiano. E Jesus então veio e, da forma que os profetas haviam profetizado, fez nova todas as coisas. Mas, irmãos, mesmo grande parte daquele povo os que existiram antes deles haviam sido libertos da escravidão daquele faraó do Egito, que haviam visto tantos sinais, que haviam registrado tantos acontecimentos do poder de Deus, ao verem Jesus cumprindo seu ministério, e até mesmo ao ele fazer os milagres, mesmo assim, não conseguiram crer, rejeitaram o Filho de Deus. E Jesus, motivado pelo amor à criatura humana, mesmo após ter sido rejeitado por uma grande parte, ele salvou a muitos, curou a muitos, mas foi rejeitado também por muitos. Mas mesmo ele tendo sido rejeitado, ele provando amor à humanidade, ele prometeu outro consolador. Ele prometeu, irmãos, um pastor, um profeta para dirigir o seu povo. Isto eu estou falando para que todos nós possamos ver o quanto a nossa fé firmada no Santo Irmão Aldo, ela é firmada na verdade, irmãos. Jesus, quando ele esteve aqui nesta terra, ele, ao fazer nova todas as coisas, ele deu muitos ensinos, irmãos, preciosos. Mas já naquela época, mesmo em muitos momentos, ele ensinando por parábola, para ficar mais fácil das pessoas compreenderem, muitas daquelas pessoas do passado não conseguiram compreender as palavras dele, infelizmente. E isso a gente vê que até hoje
até os dias presentes, tem pessoas que ao ler o que foi registrado, palavras de Jesus, não conseguem crer ainda ou não conseguem compreender realmente a veracidade ou o verdadeiro significado daquelas palavras. E muitas vezes até utilizam a palavra de Jesus com um significado que interpretam de sua forma, para muitas vezes, quando ouvem falar do Santo Irmão Aldo, levantar dúvidas, questionamentos ou dizer, justificando o porquê que não crê no Santo Irmão Aldo, na Santa Vó Rosa, na existência de santos. Irmãos, se Deus sempre utilizou um profeta para dirigir o seu povo no passado e necessitou de enviar o seu filho para ensinar e fazer nova todas as coisas, será que somente agora Deus iria mudar? Não. Na doutrina está que na obra de Deus tudo se repete. Porque, meus irmãos e irmãs, o divino e poderoso Espírito Santo que estamos dedicando esta reunião de oração, ele não se manifesta para qualquer pessoa. Se a pessoa vive na prática do erro, do fanatismo, do pecado, das coisas erradas, e diz estar ouvindo uma voz, revelações, não é o Espírito Santo. É o espírito das trevas que ilude, que engana. Irmãos, no passado, os espíritos das trevas falavam com as pessoas para amedrontar. Espíritos que haviam perdido a salvação, presos numa propriedade, numa casa, num ambiente. Às vezes, quando chegava alguém, ouvia vozes, ficavam com medo. E quando surgiu a igreja apostólica, quando Jesus cumpriu a promessa do Consolador, quando a Santa Vó Rosa foi coroada nos céus e recebeu um grande poder, e aqui preparou e deixou o seu sucessor, o primaz e profeta Santo Irmão Aldo, as pessoas que sofriam desses males que citei há pouco, eles começaram a ouvir a hora milagrosa, eles começaram a usar a água e o óleo ungido, e esse mal se afastou, não conseguiu ficar mais. Porque o poder que foi dado para a Santa Vó trouxe um benefício muito grande, diminuiu inclusive o poder das trevas para iludir, para destruir as pessoas. Mas o que foi que aconteceu? Teve pessoas que, às vezes até após ter recebido milagre na hora milagrosa, da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, achou este caminho, o coral cantou o primeiro hino, a primeira mensagem, os dois caminhos, achou esse caminho estreito demais. Aí muitas vezes foi lá para um lugar onde ouve falar de Deus, de Jesus, mas que não precise mudar a maneira de se vestir, de proceder, de viver. E aí, muitas vezes fala que ouve o Espírito Santo. Então o inimigo de nossas almas, ele também mudou a sua estratégia. Se causando medo, fazia as pessoas virem em busca do alívio e encontravam através desta Santa Igreja Apostólica. Então ele começou a agir como se fosse o próprio Deus e Criador, falando e passando recados e muitas vezes fazendo com que as pessoas achassem que estavam recebendo revelações, adivinhações, curas, porque o inimigo de nossas almas, ele invejou o nosso Deus em tudo. E ele também faz, às vezes, pessoas acharem que estão curadas, sendo curadas no ambiente, que nem
é falado sobre disciplina, sobre a vontade de Deus dos céus, para que a pessoa fique ali naquele local, na ilusão, infelizmente. Portanto, meus irmãos, nestes dias atuais, aqui, através da Santa Voz Rosa, o nosso Deus conseguiu novamente formar um povo para si, com uma doutrina que veio dos céus, não foi criada pela mente humana. É por isso, irmãos, que a nossa doutrina, que nos foi dado através do ministério e dos méritos da Santa Voz Rosa, posteriormente aprimorado no ministério do profeta Santo Irmão Aldo, que além da disciplina, da doutrina, além de todo o trabalho também, o Santo Irmão Aldo aprimorou nesta igreja, nestes 44 anos do seu ministério terreno. E chegamos a um grau de perfeição tal que, se for preciso ficar a igreja aqui mais 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, o que este profeta nos deu, nos deixou, vai nos levar neste caminho estreito para o reino dos céus, para a glória de nosso Deus o Pai. Mas, irmãos, somente irão conseguir vencer e alcançar a salvação, como acabamos de ouvir aqui, os que ficarem neste santo caminho. Ainda onde eu estava final de semana, eu falei com os irmãos no sábado. Quantas e quantas vezes que o profeta Santo Irmão Aldo falou no boletim: eu não quero deixar ninguém pelo caminho. Porque a missão dele, irmãos, é salvar. Ele é aquele bom pastor que cuida das suas ovelhas, que se uma fica doente, ele a carrega em seus braços para não deixar pelo caminho. Mas ele mesmo muitas vezes dizia: eu preciso que clamem pelo meu nome. Lembrem-se de mim. E quantas vezes que até derramando lágrimas ele infelizmente chegou a falar a um pai, a uma mãe, alguém da família dizendo assim: eu e a avó lutamos muito, mas ele e ela não lembraram de mim. Nada pude fazer. Irmãos, a missão dele é esta. Ele necessita que possamos sempre assim pedir esta ajuda. Ele chegou a falar, eu já citei com os irmãos aqui em Coronel Vivido. Ele já chegou até mesmo a dizer assim, ele, Santo Irmão Aldo: para o grande poder que está sobre esta igreja, tem alguns que pedem muito pouco. Pedir, irmãos, a saúde, pedir o livramento de um acidente, de um perigo, no momento difícil, sim, mas também pedir no momento de fraqueza espiritual. Pedir a ajuda dele para dizer não ao pecado. Lembrar dele. Olha, isso o irmão Aldo me ensinou que não é bom eu fazer. Isso não é bom para mim, para minha família, para o meu matrimônio. Isso não é bom. Clamar, se lembrar. Também, irmãos, pedir para escapar das ciladas que o inimigo muitas vezes monta, arma para colocar dúvida num coração, em outro. A pessoa tem que ser vigilante, evitar aquilo que pode lhe causar dúvida. Às vezes
fica procurando na internet, fica procurando o que falaram sobre o Santo Irmão Aldo lá em tal lugar, lá naquele comentário, naquele outro. Já teve pessoas que foi procurar, às vezes até querer saber em um lugar, em outro, não sei aonde, no judiciário, para saber de processo, isso e aquilo. Nós nunca ouvimos o profeta Santo Irmão Aldo falar em processar alguém, em fazer algo, tomar alguma providência contra alguém, não. Ele sempre falava sobre o perdão. E ele sempre dizia assim: a minha missão é salvar almas. E quando perguntavam a ele sobre calúnias e injúrias levantados contra a pessoa dele, ele sempre dizia: a melhor resposta é o tempo. O tempo vai mostrar a verdade. E realmente, sempre mostrou quem eram os acusadores. O tempo mostrou realmente quem era. Existe também, irmãos, pessoas que muitas vezes até diz que é amigo do apostólico, do jovem, mas não respeita a nossa opinião. A pessoa, o apostólico, o jovem apostólico, não é proibido de ter uma amizade com alguém que não é da igreja. Mas esta pessoa deve nos respeitar, assim como nós também fomos ensinados por ele, pelo Santo Irmão Aldo, a não ficar criticando a fé de ninguém, a não ficar debatendo ou combatendo a religião de ninguém. E até alguém que já esteve em nosso meio, já faz muito tempo que o Santo Irmão Aldo tirou uma ordem que dizia assim, que era proibido de falar com alguém que foi suspenso, excluído do nosso meio. Porque chegamos ao ponto do conhecimento de, ao conversar com alguém que se diz apostólico, que foi apostólico ou que nunca foi apostólico, e se essa pessoa estiver querendo combater a nossa fé, a nossa maneira de agir, de ser, nós já chegamos a um grau de conhecimento e de santidade, graças ao profeta Santo Irmão Aldo, de se afastar dessa pessoa, sem brigar, sem discutir, mas se afastar. Ah, mas é da família, mas se é da família, é meu pai, minha mãe, meu filho e minha filha, o principal dever dele é respeitar esse pai, essa mãe, a casa deste pai, desta mãe, deste filho, desta filha. Assim, da forma que nós, quando vamos à casa de alguém que não tem nossa fé, nós também fomos ensinados nesta igreja a respeitar. Se ver que é um lugar que pode causar um mal para nós, espiritual ou até físico, evitar, não ir mais. Mas se é um local que, mesmo às vezes é uma pessoa de uma outra religião, ele nos respeita, fala tantos assuntos sem combater nossa fé, não há mal nenhum. Mas às vezes tem aqueles, como eu falei aos irmãos lá atrás, lê muito o que ficou escrito sobre os ensinos de Jesus. E não estamos apontando e nem julgando essas pessoas, mas explicando aos irmãos, principalmente aos jovens, para compreenderem melhor. São criaturas que muitas vezes, ou por não serem apostólicas, não têm o conhecimento que nós tivemos. Porque o Santo Irmão Aldo nos ensinou tudo o que era preciso e revelou mistérios. Por isso que a nossa doutrina é perfeita e não entra em contradição.
Mas às vezes alguns leem por não terem a inspiração dos céus, na parte religiosa, e então dizem, falam. Já teve jovens que me procuraram falando, pastor, me questionaram por que o nome do santo irmão Aldo não está nas escrituras. Porque as escrituras que o nome dele consta está sendo escrito agora. A pessoa que faz essa pergunta a nós, podemos perguntar a eles que, já que estudam às vezes há tantos anos as escrituras, que nos mostrem nas palavras de Isaías, aonde que está o nome do Filho de Deus. O profeta profetizou, mas não disse o nome nem do Filho do Altíssimo e nem da mãe, quem seria. Porque mesmo nosso Deus, tendo todo o poder e conhecendo tudo que ocorre hoje também, que pode ocorrer no amanhã, mas ele, irmãos, sempre dependeu das escolhas do ser humano. Ele nunca obrigou alguém a servi-lo. Então ele predestinou a Virgem Maria para ser a mãe do Filho de Deus, mas tanto que no momento que o anjo chegou e a saudou dizendo que ela seria, ou que ela foi a escolhida, se ela dissesse, não, eu não quero essa missão, Deus não iria lhe obrigar. Mas ela, com seu imenso amor, com todas as suas qualidades e virtudes, falou, eis aqui a serva do Senhor, se cumpra em mim segundo a tua palavra. E ela foi a quem ouviu pela primeira vez qual seria o nome do Filho de Deus. O anjo disse a ela. Assim também foi quando Jesus profetizou o Consolador e o Pastor. Ele não sabia em quem se daria o cumprimento das promessas. Tanto que foi ensinado nesta igreja, está na doutrina, que antes da Santa Vó Rosa, muitos nasceram com qualidades para serem o Consolador, mas falharam com o passar dos tempos. Portanto, somente ela, a Santa Vó Rosa, foi a merecedora. Igualmente o santo profeta irmão Aldo. Irmãos, ele, santo irmão Aldo, também nos ensinou esta fé. No nome dele, uma fé sem fanatismo e sem exagero. É um outro ponto que alguns muitas vezes questionam. Questiona às vezes nós apostólicos, por exemplo, fotografias que temos na nossa casa do santo irmão Aldo. Alguns dizem, mas a igreja fala que não pode idolatrar, não pode adorar imagens, e o povo apostólico tem foto. Quando foi que o irmão Aldo ensinou nós a orar diante das fotos dele? Nunca. E muitas vezes, inclusive, ele até falou que não queria que ficassem postando fotos dele em rede social. Ele chegou a falar isso no boletim quando surgiu a internet, as redes sociais. E ele permitiu que tivéssemos para recordar, assim como um filho tem uma foto de seu pai, de sua mãe, tem para recordar daquele pai, daquela mãe que às vezes nem está mais no corpo físico, mas aquela foto é uma recordação. Então, da mesma forma, temos do santo irmão Aldo, da Santa Vó Rosa. E ele, santo irmão Aldo, também sempre nos ensinou a amar aos santos baseado nas palavras de Jesus. Foi Jesus quem disse que lá nos céus os santos têm atividade sim, que iriam se assentar em tronos. E o santo irmão Aldo revelou para nós que esse trono que está na doutrina significa o galardão.
Eu já falei com os irmãos aqui em Coronel Vivida sobre as palavras de Jesus dos tronos que estavam ao lado dele do Pai, lugares reservados. A quem? A Virgem Maria e a Santa Vó Rosa. Ele prometeu aos apóstolos que iriam ajudar o povo dele. Quantas vezes que o irmão Aldo falou que os profetas, os apóstolos eram seus colegas de ministério e que tanto ajudavam a abençoar este povo nestes dias que a luta é muito grande para a santificação. Portanto, meus irmãos, falar do santo irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, é algo automático, é algo instantâneo de estar adorando também a Deus, a Jesus, a Virgem Maria e a todo o reino dos céus. Jesus, ele chegou a dizer muitas vezes: quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, frases como esta de Jesus foi o motivo principal para aqueles fanáticos do passado crucificar ele na cruz. Então, se hoje alguém tentar combater a nossa fé, a nossa adoração no profeta Santo Irmão Aldo, não devemos ficar tristes, abatidos. Sim, evitar pessoas que tentam tirar de nós esta perfeição de fé. Mas, irmãos, devemos lembrar que Jesus, mesmo ressuscitando a Lázaro, pessoas que viram ele chamando aquele homem para sair fora da sepultura, mesmo assim, não conseguiram crer. Portanto, é o que a doutrina nos ensina. A missionária Odete falou muitas vezes: o reino dos céus não é para todos, é para os mansos e humildes de coração. Humildes em aceitar o profeta de Deus, humildes em reconhecer os erros, as falhas, aceitar a palavra do profeta de Deus e viver a vontade do Pai todos os dias da nossa vida. E se assim fizermos, é o que falou aqui no final da mensagem, vamos estar valorizando a existência, o poder e o galardão que o santo irmão Aldo recebeu. Chegamos no momento da oração e vamos falar agora com ele, porque ele está no céu, é poderoso e é o nosso intercessor diante do Pai de Jesus. Vamos clamar, pedir o que precisamos, inclusive ajuda, para que esta fé, este tesouro que temos, possa sempre estar conosco. Convido por gentileza os que estão sentados para ficar em pé. Agradeço muito a presença de todos, agradeço ao maravilhoso trabalho que todos fizeram e a oportunidade de aqui voltar novamente. Vamos cantar agora o hino que nos prepara para a oração. O hino Minha Oração, o número 122 do nosso inário. Oh, meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar, e no
Todos em pensamento, em voz baixa, vamos orar. Oremos. Amém. Vamos também, nesse instante, demonstrar toda a gratidão e louvor por tudo que aqui recebemos. Vamos cantar o hino do nosso inário, Nossa Gratidão, o número 116. Mais uma vez agradeço a todos e agora, em sinal de reverência, vamos orar, finalizando a nossa reunião de oração de hoje. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, agradecidos estamos a Ti, ao nosso Senhor Jesus e também ao bendito e poderoso Espírito Santo, por terem cumprido as promessas e terem aqui formado este profeta bendito e poderoso, o Santo Irmão Aldo. Meditamos, Santo Irmão Aldo, em parte de tudo que o Senhor nos ensinou, sobre crermos nos santos, na existência do galardão e do poder dos santos e anjos. Igualmente, por aqui conhecermos a querida e santa Vó Rosa, que graças a Ti, Santo Irmão Aldo, é que revelou que ela se tornou o consolador da promessa de Jesus. Aqui estão os Teus filhos e filhas que agora clamam, buscam o que tanto muitas vezes necessitam, a cura de uma enfermidade, o alívio de uma dor. Às vezes necessitam de uma bênção para o lar, para o seu espírito poder ter paz, poder assim sentir o perdão do Espírito Santo em sua vida. Aqueles que muitas vezes necessitam de ajuda para perdoar alguém, às vezes até pediram há pouco, Santo Irmão Aldo, colocaram seus nomes aqui na caixa de oração, de alguém da família que não é mais apostólico, de alguém que muitas vezes ainda não é apostólico, que não consegue compreender o teu ministério, Irmão Aldo, o ministério da Santa Vó Rosa, da Mãe Virgem Maria. Aqueles que pedem uma bênção para o seu lar, que o Senhor, ó Jesus bendito, com a Santa Vó, com a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo possa visitar os lares desses que aqui estão, que vieram, para que tenham a recompensa na sua vida deste amor e dedicação em aqui comparecer nesta reunião de oração, mesmo um dia de meio de semana. Os nossos internautas que moram em outras cidades ou até outros países, ou que aqui residem nesta cidade, mas por motivo justo não puderam aqui estar, que possam receber a bênção, a graça, o consolo, a visita destes santos em seu lar, neste momento tão sagrado desta oração. Querido Deus, nosso Pai, que o Senhor abençoe a nossa congregação aqui de Coronel Vivida, todo o ministério que aqui te serve, esses irmãos que aqui frequentam, os ouvintes da hora milagrosa, e tens misericórdia daqueles que ainda não ouviram falar deste santo caminho, desta santa igreja, que possam conhecer um apostólico verdadeiro, fiel, exemplar, para que sintam o desejo de vir também
estes que ainda não conhecem esta igreja, a participar desta congregação, a vir fazer uma visita para a nossa igreja apostólica. Queridos e amados irmãos e irmãs, a bênção e a graça do profeta Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, o Consolador, da Mãe Virgem Maria, a paz de Jesus com a bênção do Divino Mestre, Senhor e Salvador, com a bênção de Deus, o nosso Pai, e toda a graça do Criador, com as virtudes do Divino Espírito Santo que foi dedicado a esta reunião, esteja com todos, nesse instante, hoje e para todos sempre de nossa vida. Amém. A reunião está encerrada. Paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade.